Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização de condutores de veículo de emergência, a mais uma aula, a nossa aula 16. Falaremos sobre convívio social e também alguns assuntos importantes aí sobre direito penal e direito civil, né, em consequência do sinistro de trânsito. Então vamos lá. Começando então com alguns conceitos importantes, né, para o entendimento do que seja o convívio social. Indivíduo. O indivíduo é caracterizado e conceituado como um ser humano inserido num ambiente social. O ser humano é um ser sociável, o indivíduo é um ser sociável. Nas ciências biológicas, o indivíduo é todo organismo vivo que pertence a uma espécie, distinguindo-se dos demais devido às suas características particulares. Esse é o indivíduo. Essa particularidade singular a cada indivíduo é a soma das características que esse indivíduo herdou dos seus pais pela transmissão da carga genética com as que ele adquiriu no ambiente em que ele viveu até o momento. Então, o indivíduo ele é a soma de duas coisas, vamos dizer assim, né? A primeira, dois fatores. A primeira, as características herdadas do pai. A segunda, é o que ele adquiriu do ambiente, né? E esse ambiente é o ambiente em que ele viveu, ou ele vive até o momento. Somou esses dois fatores, está o indivíduo que se tem hoje. Tudo bem? É por isso que nem mesmo os gêmeos são iguais, né? Os gêmeos univitelinos, porque por mais que eles tenham as mesmas características físicas, as personalidades deles são diferentes, porque eles herdam as características dos pais, tudo bem, mas conforme o ambiente vai trazendo situações para eles, eles vão respondendo de forma diferente, com aprendizados diferentes, com respostas diferentes, e a partir daí a concepção da personalidade de cada um, né, é diferente da do outro. Não existe um ser humano igual ao outro, por causa desse somatório desses dois fatores. A herança genética herdada pelos pais, né, e o ambiente em que ele viveu até o momento que o transformou em quem ele é hoje. Importante dizer que o indivíduo, apesar de ser um ser único, ainda se mantém em construção, porque todo dia ele está nesse ambiente, esse ambiente apresenta coisas para ele e ele responde, né, com aprendizado, com novas reflexões, com novos entendimentos e novas posturas e atitudes. Não existe uma construção de um indivíduo que se findou, pois estamos em constante evolução. Cada indivíduo pensa, sente e age de forma diferente de outro. Já o grupo social, né, então vamos lá. Durante todo o processo de formação da nossa personalidade, participamos de grupos sociais com o objetivo de entendermos o que é a sociedade, o que é ser social e como nos relacionamos em uma sociedade. Como eu disse, o ser humano, o indivíduo é um ser social e ele busca essa relação com a sociedade. E essa relação ela começa a ser construída nos pequenos grupos sociais. Os primeiros grupos sociais são a família, a igreja e a escola. São as primeiras interações da criança com o mundo externo. E a partir daí ele começa a interagir e começa a entender que não existe só ele no mundo, que a criação do coleguinha, a criação do primo, o jeito do coleguinha é diferente do jeito dele. E ele começa a refletir sobre isso, ele começa a entender que as coisas não são só dele, são de todos. Essas interações iniciais na família, na igreja e na escola têm muita importância para o início da criação da personalidade do ser humano. Depois, na fase adulta, passamos a fazer parte de outros grupos sociais, como o pessoal do trabalho, os amigos ou amigas da pesca, do futebol, do happy hour, das reuniões de bate-papo, da academia, entre outras várias situações de relacionamento social. Nós buscamos relacionamentos sociais e sempre nós estamos numa dependência de sermos aceitos nos grupos em que participamos, porque nós buscamos essa aceitação. Quando somos crianças, nós buscamos a aceitação do pai e da mãe. E essa aceitação ela vai perdurar pelo resto da vida.
buscamos a aceitação dos nossos colegas de trabalho, da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso chefe, de outras pessoas que se relacionam conosco. Quando nós participamos de um grupo social, a regra é clara. O que nos motiva ao grupo social são a proximidade nas relações, nos gostos, os objetivos em comum, as mesmas ideias, as mesmas escolhas, os mesmos valores éticos e morais. Eu não vou participar de um grupo social se eles não possuem os mesmos valores éticos e morais, se eles não têm as mesmas ideias, se eles não têm os mesmos valores, se eles não têm os mesmos objetivos. Já a sociedade é a soma de inúmeros grupos sociais. Enquanto nos grupos sociais a relação é direta e pessoal, eu tenho relação com as pessoas do grupo, entre seus membros, na sociedade é indireta, é impessoal. Por quê? Porque a relação, por mais que seja indireta, é obrigatória. Eu não tenho uma relação com a pessoa, mas ao mesmo tempo eu tenho. Vou dar um exemplo claro, existe uma inter-relação de dependência. Vocês estão aí fazendo curso, e eu sou o professor, e tem uma pessoa que cuida da parte de informática, que são os técnicos de informática que fazem todo esse ambiente virtual funcionar. Nós temos uma relação entre esses três tipos de pessoa, vamos dizer assim. Eu dependo deles? Sim. Eu dependo do aluno? Sim. O aluno depende dele? Sim. O aluno depende do professor? Sim. E ele também depende do professor e do aluno. Mas nós nos conhecemos? Não. Nós temos uma relação, um relacionamento de conhecermos o nome, de conversarmos? Não. Mas nós temos uma relação de dependência. Eu dependo do serviço, do trabalho de todas as outras pessoas que estão inseridas na sociedade em que eu vivo. Eu dependo do professor, eu dependo do agente de fiscalização de trânsito, eu dependo do policial, eu dependo do motorista da ambulância, eu dependo do frentista do posto de gasolina, eu dependo do motorista do caminhão que traz o combustível para o posto, eu dependo da escola, do professor, do diretor da escola, do coordenador, eu dependo do repositor da mercadoria no supermercado. Algumas profissões, e com ela algumas pessoas, vão deixando de ser eficazes na sociedade, de ter necessidade, algumas profissões vão deixando de existir. E aí eu não preciso mais dela, porque a ideia é essa interdependência. No momento que aquela profissão deixa de existir, aquele profissional vai ter que procurar outro serviço a ser prestado para a sociedade, para que ele tenha significância e para que ele consiga continuar convivendo na sociedade. É uma relação muito, vamos dizer assim, necessária e indireta. Nós precisamos do médico, do enfermeiro, do advogado, tá certo? Das pessoas que estão envolvidas comigo, vamos dizer assim, indiretamente na produção do trabalho. Em uma sociedade, devido à individualidade de cada um, eu dependo dos membros que a compõem. Tem certas coisas que eu não sei fazer, por exemplo, fazer um móvel. Eu não sei fazer um móvel, eu não sei pintar uma casa, eu não sei construir uma casa, eu não sei fazer uma música, mas eu preciso dessas coisas? Sim. Eu não sei fazer uma roupa, fazer um sapato, produzir uma calça, mas eu não sei produzir um alimento, fazer com que a terra produza um alimento de qualidade. Eu não sei fazer essas coisas, mas eu preciso. E as pessoas precisam das minhas qualidades como professor? Precisam. Então cada um dentro da sua individualidade tem um dom, presta um serviço, e é por isso que nós precisamos prestar serviços de qualidade. Porque nós não queremos serviços de qualidade de outras pessoas? Sim. Então eu também preciso dar serviço de qualidade para os membros que compõem essa sociedade. Continuando, eu dependo do trabalho, do esforço, do papel que cada um desempenha na sociedade. Até daqueles que você imagina que não tem ligação com você. Por exemplo, a pessoa que está trabalhando em uma hidrelétrica que fornece e produz a energia. A pessoa que trabalha na coleta de lixo, que às vezes, nós nem cumprimentamos.
Entre várias outras. Olha só, em relação ao veículo, a pessoa que trabalha na fábrica, a pessoa que produz o veículo, o engenheiro que escreve o veículo, que desenha o projeto, que desenha o motor, que fabrica a peça, a pessoa que trabalha na oficina mecânica, que eu levo o veículo para arrumar, o borracheiro. Na sociedade que vivemos, temos identidade cultural, valores e princípios comuns. Isso faz com que sejamos semelhantes, mesmo às pessoas estranhas ao nosso relacionamento. Nós temos a mesma cultura. É por isso que quando nós estamos no nosso país, nós nos sentimos seguros. E quando estamos longe do nosso país, nós nos sentimos inseguros. Fica parecendo que se alguma coisa acontecer comigo, ninguém vai me ajudar. Ninguém vai estar por mim. Dá uma sensação de que eu estou sozinho, uma sensação de insegurança. O que faz eu estar dirigindo o meu veículo na via e acontecer uma pane com o meu veículo e um outro cidadão descer do carro dele e vir empurrar para tirar ele da via? É essa ajuda mútua. É o princípio de empatia, de ajudar ao outro, de ver o outro com um problema e tentar ir lá ajudar. Esse princípio, esses valores são muito enraizados na nossa sociedade e devemos dar valor a essas coisas. Uma pessoa que às vezes nem me conhece, às vezes eu me envolvo num sinistro e estou lá vitimado no chão, aquela pessoa chega e vai lá me dar um suporte, porque eu estou vulnerável. Uma das principais regras da sociedade é a padronização das normas de conduta. O que eu faço, espera-se que todos façam também. A padronização da conduta. Eu preciso me alimentar nos horários corretos, eu preciso ir trabalhar, eu estudo até uma certa idade. Eu não posso ter determinadas condutas que são consideradas condutas ilegais. Tudo isso é a padronização de condutas. E essa padronização se dá em função dos valores sociais a serem preservados. Um grande valor social a ser preservado é o valor da vida. A vida tem valor primordial. É por isso que o CTB, o principal valor do CTB, o princípio norteador do CTB é a valorização da vida, é a preservação da vida e do meio ambiente. É a preservação da saúde. Nele inseridos a vida e o meio ambiente. É por isso que algumas situações são consideradas erradas, condutas que não são aceitas pela sociedade, como por exemplo dirigir, beber e dirigir. É uma conduta que está errado. Não é legal. E a partir dessa ideia, desses valores sociais a serem preservados, que é obedecer às regras, fazer o que é certo, ser educado, esses valores são tidos como valores benéficos aos seus. E esses valores são chamados de bem comum. É algo que eu faço para o bem comum. Então esses valores precisam ser preservados para que a sociedade se preserve. E a partir daí, nós temos então aí 3 conceitos muito importantes que trouxemos a vocês de início. Indivíduo, grupo social e sociedade. Tendo a relação desses 3, nós chegamos a esse conceito do relacionamento interpessoal. É a relação entre pessoas em um determinado momento e local, que podemos traduzir como contexto. Esse termo vem da sociologia e da psicologia, que reúnem através de estudos um conjunto de regras comportamentais que orientam essas relações em prol de uma melhor sociedade. O relacionamento interpessoal, como ele diz, está dentro de um contexto de local e momento. Então, quando eu estou na academia, eu tenho uma relação
interpessoal com aquelas pessoas. Quando eu saio da academia e vou para a igreja, eu tenho outro relacionamento interpessoal em outro momento e em outro contexto. Quando eu saio da igreja e vou para o trabalho, eu tenho um outro relacionamento interpessoal com outro pessoal, com outra turma, com outro momento e outro contexto. E eu ajo de forma diferente, porque a minha conduta na academia é uma conduta esperada no contexto da academia. Uma conduta na igreja é uma conduta esperada no contexto da igreja. E uma conduta no trabalho é uma conduta esperada no ambiente de trabalho. Inclusive as roupas que eu uso. A roupa que eu vou na academia, eu não vou para a igreja. A roupa que eu vou na igreja, eu não vou na academia. Ou eu não vou para o trabalho. Essa relação interpessoal, o linguajar é diferente. A conduta é diferente, as atividades são diferentes. Mas eu, como ser humano, consigo me adaptar a essas várias situações e contextos e me relacionar muito bem com todos, para que eu conviva em harmonia. O relacionamento interpessoal necessário ao motorista profissional, e aí a gente está levando para o ambiente de trabalho o nosso estudo, é o relacionamento direcionado ao ambiente de trabalho, interno na empresa e externo atendendo aos clientes em seu veículo de transporte ou outros usuários da via. O relacionamento interpessoal é visto nas empresas como o principal instrumento para a valorização profissional, bem como para o crescimento e desenvolvimento da empresa. Eu tenho que ser bem-quisto no meu ambiente de trabalho, eu tenho que ter um bom relacionamento interpessoal. Eu tenho que primar pelo crescimento, tanto meu quanto da empresa, porque é um crescimento conjunto. Quando as relações no ambiente interno da empresa vão bem, a tendência é o fortalecimento da comunicação, não tem ruído. É o aumento do foco no que precisa fazer, em alcançar as metas, em alcançar os objetivos propostos. Não se tem tempo para distrações, não se tem tempo para gerar conflitos que dentro do entendimento são desnecessários e atrapalham a energia que deve ser canalizada para se alcançar o objetivo. Então a comunicação, uma boa relação no ambiente interno, ele diminui os conflitos gerados por problemas a serem resolvidos, entre outras melhorias. Há uma tendência a se buscar a solução das coisas, porque todos estão jogando junto, todos estão com o mesmo ambiente. Nós já ouvimos falar, e a gente várias vezes, assim, quando um time ele engata num campeonato, aquele grupo unido, e aí o pessoal costuma dizer assim: nossa, aquele time está bem encaixado, eles estão unidos, ninguém derruba. Ninguém derruba. A força emocional é muito grande, é muito forte. Um está lutando por todos e todos estão lutando pelo um. A melhoria nas relações interpessoais está ligada à melhoria nas atitudes de comunicação entre os colaboradores. Os colaboradores, eles se relacionam entre si com atitudes boas e com uma comunicação viável. Vamos ver algumas dessas atitudes que ajudam o relacionamento interpessoal. Escutar é melhor que falar. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, para escutarmos melhor, para escutarmos mais do que falarmos. Seja empático, se coloque na posição do outro. Não faça ao outro o que você não quer que façam a você. Apoie os colegas com dificuldades. Auxilie. Não pegue aquela informação sobre a dificuldade do colega e saia divulgando. Ele te passou a informação porque ele precisa da ajuda, da dificuldade que ele tem, porque ele precisa da ajuda. Aprenda a observar. É por isso que nós temos 2 olhos. Observe.
escute para depois falar. Socialize somente as informações necessárias ao ambiente do trabalho. Socialize somente as informações necessárias ao ambiente do trabalho. Existe uma história que depois eu quero que vocês pesquisem, que é a história das 3 peneiras. Se a história não passar pelas 3 peneiras, não é para sair falando. Respeite a individualidade, as diferenças e as opiniões dos colegas. Tome cuidado com brincadeiras no ambiente de trabalho. Todos temos limites. Respeite o limite do seu colega. Respeite as diferenças. Respeite a opinião. Hoje nós vivemos um momento que parece que ninguém quer respeitar a opinião do outro. Ninguém quer ouvir a opinião do outro. Aprenda a ouvir a opinião do outro e respeite. Você não precisa concordar, mas respeite. Adote uma postura ativa com iniciativa. Não fique sentado esperando o mundo passar. Vai lá e faz. Vai lá e faça. Não fique esperando o seu chefe mandar. Esteja aberto ao feedback. Estar aberto ao feedback é saber ouvir críticas. É bom estarmos rodeados de pessoas que nos criticam. É bom estarmos rodeados de pessoas que falam para nós: fulano, você precisa melhorar nesse aspecto, você precisa melhorar nesse aspecto. Nós temos que buscar um crescimento individual. E ninguém cresce sendo perfeito, não. Nós crescemos através do erro, mas nós precisamos reconhecer esses erros. Então nós temos que ouvir as pessoas falarem o que eu errei. Tem pessoas que só querem estar cercadas de pessoas que ficam batendo palma. Pelo contrário, eu preciso estar cercado de pessoas sinceras, que quando eu errar, venham e falem para mim. O indivíduo como cidadão, vamos mudar um pouco aí o conceito, do estudo. Para entendermos o papel do indivíduo como cidadão, temos que entender o que é cidadania. Cidadania é o exercício pleno dos direitos e deveres do cidadão. Essa relação de direitos e deveres não existe somente para com o poder público, mas também para com toda a sociedade. Então veremos aqui a questão dos direitos e deveres. Direitos. Os direitos são inerentes a todos os seres humanos, independente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Temos o direito a viver, participar e nos relacionarmos na sociedade. O direito à vida e à liberdade. Liberdade de opinião e expressão. O direito ao trabalho e à educação. Direito de ir e vir. Direito à diversão, entre outros. Buscamos ainda muitos outros direitos não conquistados e que são importantes também para uma vida justa e igualitária. Todos temos direitos sem discriminação. Já os deveres são obrigações que temos que ter com os outros, com o nosso próximo. Nós vivemos em sociedade e viver em sociedade requer a compreensão de que devemos ter comportamentos e atitudes na busca de relacionamentos sadios, relacionamentos justos. Esses comportamentos e atitudes, às vezes, são ações que contrariam a nossa individualidade, mas são necessários, são obrigatórios, são deveres para com a coletividade. Sem os deveres, nós não conseguiríamos obedecer às normas impostas pela coletividade, sem as quais a própria sociedade a qual pertencemos deixaria de existir. Quando pensamos na coletividade, os deveres deixam de ser obrigações difíceis de serem realizadas. Na maioria das vezes, os deveres vêm antes dos direitos. Eu trabalho para receber, eu pago para adquirir algo, eu luto para conquistar. Nós não valorizamos os direitos que obtemos sem os devidos deveres. Essa relação de direitos e deveres, ela nasce desde que eu sou criança, desde que eu estou em formação. Quando eu sou criança, e eu quero brincar, o que meu pai fala para mim? Dentro de uma criação sadia, ele fala: filho, você pode brincar, mas primeiro faça o dever da escola. Faça a lição da escola. Primeiro faça a lição da escola. Então, primeiro vem o dever, depois
eu vou brincar, que é o meu direito. Eu adquiri aquele direito de brincar porque eu estudei. Tudo bem? Quando eu vou crescendo, eu vou passando, né? Eu vou passando de ano, eu vou estudando e vou passando de ano e vou crescendo. E é interessante isso, porque para que eu passe de ano, que é um direito que eu tenho que conquistar o meu dever, que é qual? Eu tenho que fazer o meu dever, que é qual? Estudar, fazer a prova e alcançar a média. E eu vou indo assim. Quando eu chego na fase adulta, eu começo a fazer várias situações, várias coisas e conquistar várias coisas, e todas elas também são baseadas em dever e direito. Quando eu vou comprar algo, primeiro eu tenho que pagar. Quando eu compro uma roupa na loja, eu uso a roupa primeiro, depois eu pago? Não, primeiro eu pago e depois eu uso a roupa. Eu saio andando com um carro e depois eu pago? Não, primeiro eu pago, depois eu ando com o carro. Primeiro eu trabalho para depois eu receber o meu salário no início do outro mês. Não é assim? Para tirar a habilitação, primeiro eu passei por todo um processo de habilitação, estudei, fiz aulas, fiz exames, para que depois eu conseguisse a minha habilitação. Depois que eu consegui a minha habilitação, eu ainda tenho que cumprir com deveres, porque se eu não cumprir com deveres, eu perco a minha habilitação. Estudamos isso lá nas infrações e penalidades. O nome da penalidade chama suspenso direito de dirigir. Direito de dirigir. Porque eu não cumpri com o meu dever de dirigir corretamente. Essa relação ela está na minha vida inteira. É uma relação de indivíduo com sociedade. E eu tenho que valorizar os meus direitos e eu tenho que valorizar os meus deveres. Porque eu tenho deveres, porque eu estou inserido em uma sociedade. Se eu não quero ter deveres e direitos, eu vou morar sozinho em cima de uma montanha, e isso não existe. E os deveres estão ligados à coletividade. Porque viver em sociedade é respeitar as regras do bem comum que nós falamos há alguns slides atrás. O bem comum, ele fala, é um bem de todos, não é um bem só do indivíduo. Quando eu estou numa reunião de condomínio e se toma uma decisão X e eu analiso aquela decisão e eu não gostei daquela decisão, mas eu vou ter que acatar, porque a maioria decidiu. E eu vou obedecer. Porque eu estou na coletividade. Quando eu chego e paro numa blitz, eu não posso falar assim, vocês estão me proibindo o direito de ir e vir. Isso é a maior conversa fiada que tem. Porque para eu estar na via, eu estou usando um espaço coletivo, então eu tenho que cumprir com os meus deveres, e um deles é portar a documentação, um deles é pagar o licenciamento do meu veículo, um deles sou eu andar corretamente. Um deles é estar com os equipamentos obrigatórios de segurança em dia, ok. Se eu não estiver com tudo isso em dia, cumprindo com os meus deveres, eu não posso usar o espaço coletivo. Aí eu perco o meu direito. E é assim que funciona. Eu tenho que ter esse entendimento de viver em sociedade, cumprindo com os meus direitos e deveres. Vamos novamente mudar um pouco de assunto e vamos falar sobre sinistro de trânsito. A responsabilidade civil e criminal do condutor relacionada ao Código de Trânsito brasileiro pode ocorrer em decorrência de um acidente de trânsito, hoje chamado de sinistro de trânsito, ou então de um ato infracional classificado pelo CTB como crime de trânsito, ou então de ambas as situações. Em novembro de 2020, a revisão da norma NBR 10.697 determinou a adoção de um novo termo para o acidente de trânsito, agora chamado de sinistro de trânsito, tendo como definição todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga e ou em lesões a pessoas e ou animais, e que possa trazer dano material ou prejuízo ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Dentro dessa definição de sinistro,
Quando se fala que eu trouxe um dano material ou um prejuízo ao trânsito, no momento que eu trago um dano material, eu crio uma responsabilidade civil. Eu gero uma responsabilidade civil para alguém. Para alguém quem? Para quem eu gerei o dano. Essa responsabilidade civil ela vai ser dividida em responsabilidade em danos materiais e danos morais. Agora, quando eu cometo um crime de trânsito, aí a responsabilidade já é penal. Tudo bem? O sinistro de trânsito ele pode ocorrer em decorrência de um crime, como também ele pode ocorrer sem ter, o sinistro pode ocorrer sem ter um crime envolvido, um crime de trânsito envolvido, tá certo? E o crime de trânsito também pode acontecer sem ter sinistro envolvido. Aconteceu o crime, tá bom? Mas todos eles, ou o sinistro ou o crime, vão gerar responsabilidades civil e criminal ao condutor envolvido. A gente chama ao condutor agente da situação. Quando ocorre um sinistro de trânsito, a responsabilidade até segunda ordem recai sobre o condutor que causou o mesmo. E nós sabemos que as causas de sinistros são negligência, imprudência e imperícia, já estudadas na direção defensiva. Só para relembrar, causas de sinistros. Negligência é o termo que designa a falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. E por fim, imperícia, falta de habilidade, aptidão, experiência para desempenhar uma atividade. Então são as 3 causas de sinistros já estudadas lá no módulo, na aula de direção defensiva. Vamos continuar aqui com o nosso estudo. Quando ocorre um sinistro, a responsabilidade recai na esfera civil, que aí nós vamos responsabilizar por lei, ou no caso vai a vítima do sinistro por ele provocado, que se subdivide em danos morais e danos materiais, ou vai gerar a responsabilidade penal, que é definida a partir da violação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. Tudo bem? Lembrando que essa responsabilização penal ela pode vir de um sinistro ocorrido, mas também pode ocorrer crimes que não são em decorrência de sinistro e vai gerar responsabilidade penal também, tá bom? Vamos estudar a responsabilidade civil. Determina as maneiras pelas quais um indivíduo pode ser considerado culpado por um dano que causou a outros e a forma como essa responsabilização será calculada. Para isso se leva em consideração 3 fatores. Quais são eles? O primeiro fator, o dano causado. Qual foi o dano? Foi esse aqui, Então, arrebentou o carro, quebrou tudo o carro, estragou o carro, bateu o carro, deu perda total no veículo. Ou então quebrou o muro da casa, ou então quebrou o poste, ou então o dano causado foi uma fratura na perna da pessoa. Exemplos de danos causados. 2. A comprovação de que o dano foi causado pela ação do indivíduo que se quer responsabilizar. Esse dano foi causado porque o indivíduo perdeu o controle do veículo e bateu lá? Esse dano foi gerado pela atitude da pessoa que se quer responsabilizar? Foi. O carro perdeu o controle, bateu no muro lá e quebrou o muro. Perdeu o controle, bateu no outro veículo e deu perda total. E a terceira situação, esse condutor desse veículo, ele é o culpado? Por que ele perdeu o controle? Porque ele estava embriagado. Estão entendendo? Porque ele foi imprudente e atravessou o sinal vermelho. Porque ele estava olhando o celular. Ele é o culpado por ele ter batido o carro no muro e ter causado dano no muro? É uma sequência de situações.
para que gere a responsabilidade civil, tem que ter esses 3 fatores carimbados. E a partir daí, a responsabilidade civil vai gerar o quê? Ou o dano material ou o dano moral. O dano material é uma lesão concreta que afeta o patrimônio da vítima. Assim, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada perda definida no ato do sinistro deva ser reparado civilmente. O culpado pela justiça será obrigado a reparar os danos causados, tais como danos ao veículo, despesas hospitalares com medicamentos e demais tratamentos. Já o dano moral tem a relação com dor, aflição física, moral, vergonha, entre outras questões emocionais ocorridas em consequência do ato. É qualquer sofrimento humano que não é causado pela perda de um bem. Abrange questões relacionadas à reputação da vítima, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência e às suas afeições. Vamos falar agora sobre responsabilidade solidária. No direito civil, nem sempre somente o condutor tem o dever de responder pelos prejuízos que causou. A empresa de transporte, cujo empregado provocou o acidente, no caso agora chamado de sinistro, também pode ser responsabilizada com a indenização pelos danos causados. Informações sobre a responsabilidade solidária. Ocorre quando o veículo que causou o dano é de propriedade da empresa de transportes ou o condutor é empregado da transportadora. Em alguns casos, a empresa é obrigada a indenizar até a carga transportada nos casos de avarias em decorrência de sinistro. Comprovada a culpa do condutor, a empresa tem a responsabilidade civil solidária de indenizar seu cliente pelos danos causados. Um exemplo bem claro, pessoal. Um veículo do Corpo de Bombeiros foi lá e de forma errada ele fez uma conduta lá e bateu no seu veículo, aconteceu uma situação X, ou perdeu o controle e bateu no muro e quebrou o muro lá da sua residência. Você vai acionar quem? O condutor ou o Estado? Vou responder no próximo slide. Por se tratar de responsabilidade solidária, as vítimas podem acionar juridicamente o condutor culpado, a empresa para a qual trabalha ou ambos. Como a empresa é vista com maior condições financeiras de indenizar a vítima, na maioria dos casos é ela parte processada. Olha aí. Então, quem que vai ser processado? O Estado. Não é verdade? O Estado que é, em sua maioria das vezes, processado. Se é uma ambulância lá do Hospital X, quem vai ser responsabilizado? O Hospital X. Caso o empregado seja culpado pelo acidente, a empresa pode, posteriormente, por meio da justiça, exigir que ele lhe devolva o que foi gasto em indenizações. Aí depois, o Estado se vê com esse motorista. Ou o Hospital X se vê com o motorista. Eu vou acionar o Estado, eu vou acionar o Hospital X. Tá? Porque aquele motorista, aquele veículo representa o Estado. Representa o Hospital X. A responsabilidade solidária pode não se efetivar quando o veículo é de propriedade do próprio condutor autônomo e não possui a identificação da empresa. O condutor não é empregado fixo, mas alguém contratado sem exclusividade para a prestação de um determinado serviço. Essas duas situações é quase impossível ocorrer na situação do nosso curso, pessoal. É muito difícil acontecer uma situação dessa, porque não tem como. Um motorista de um veículo emergencial, ele vai ser uma pessoa efetivada naquela empresa. Não tem como ser um condutor autônomo, não existe essa situação. Muito menos um contratado que não tem exclusividade para a prestação de determinado serviço. Não existe isso. Ao condutor autônomo cabe a responsabilidade com danos materiais e morais causados a outras pessoas que não sejam clientes da empresa de transporte. Isso aqui é no caso de pessoas que transportam carga, né? E aí, por mais que envolveu-se ali no sinistro, houve a vítima, mas também a carga foi prejudicada. Aí a carga também tem que ser indenizada. O direito penal tem a função de identificar as infrações penais e direcionar as respectivas penalidades. É ele que cuida das relações individuais e ou coletivas e do respeito aos valores fundamentais da sociedade.
Quando ocorre o desrespeito aos valores fundamentais afetando o interesse da sociedade, o Estado tem a obrigação-dever de acionar seus mecanismos legais para a aplicação das penalidades. As penas variam conforme o crime cometido e dependem das circunstâncias específicas do sinistro, tais como a gravidade do dano causado, entre outros fatores que serão avaliados pelo juiz que tratar o processo. Aqui, no caso, nós já estamos falando não da responsabilidade civil, mas da responsabilidade penal. E aí, trago para vocês as penalidades previstas em caso de ação penal, de crime de trânsito. Penas privativas de liberdade são divididas em detenção e reclusão, e penas restritivas de direitos são prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos. Nós temos duas aí que nós já falamos quando falamos sobre os crimes de trânsito, que é a suspensão do direito de dirigir e a proibição de se obter a CNH ou a PPD, perda de bens e valores e limitação de fim de semana. São as penas restritivas de direitos. Falando de multa, de quem é a responsabilidade pelo pagamento da multa? Do condutor ou do proprietário do veículo? No caso, a empresa. Então vamos imaginar que o condutor ele saiu lá com a ambulância e ele cometeu uma infração de trânsito. Quem que vai pagar a multa? Essa pergunta cria mais polêmica quando a questão envolve empresa e empregado, que é o que nós estamos falando. A partir daí eu trago a responsabilidade da infração, que nós inclusive já falamos sobre isso, se não me falha a memória, na aula de infrações e penalidades. Nós trouxemos aqui a responsabilização das infrações. E a partir daí, nós sabemos que a responsabilidade vai ser do condutor e do proprietário em infrações previstas na legislação com responsabilidade solidária. Vamos dar um exemplo. Uma empresa lá, um hospital, põe o veículo na mão de um condutor, uma ambulância, uma van, né? E aí ele não tem categoria D. Essa responsabilidade é de quem? É do motorista e da empresa. Responsabilidade solidária do proprietário. Quando é só do condutor, em infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Então aí o condutor está lá, né, com o veículo e ele vai e fura um sinal vermelho, ou ele estaciona em um lugar proibido, ou ele vai lá e está falando ao celular enquanto dirige. Ele que vai assumir essa responsabilidade. E quando é só do proprietário, em infrações referentes à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, como, por exemplo, pagar o licenciamento, pagar o IPVA. Conservação e inalterabilidade de suas características, então é cuidar dos equipamentos obrigatórios de segurança, eles estarem em bom funcionamento, componentes, agregados, né? E a habilitação legal e compatível de seus condutores, no caso, eu passar um veículo para uma pessoa que não tem habilitação. Não tem como responsabilizar uma pessoa que não é habilitada, então essa responsabilidade só vai para o proprietário. Tudo bem? Pessoal, é lógico que na situação do veículo de emergência, isso aqui tudo fica meio nebuloso, porque nós temos aquelas questões que falamos lá na aula de legislação específica, né? Que para o veículo de emergência não vai existir infração, não é isso? Não existe infração para o veículo de emergência, porque ele pode desrespeitar as regras de norma de circulação, ele... Tudo bem? Mas há de se ter cuidado. Em situações de sinistro envolvendo motoristas de veículos de emergência, há sim a responsabilização. Já vi N casos de motoristas dirigindo veículos de emergência que foram fazer manobras arriscadas, né? E aí colidiu com veículos estacionados. Não foi só um, não, foi 1, 2, 3. Ou veículos de ambulância que foram atravessar cruzamentos e colidiram com outros veículos, porque a pessoa não tratou de obedecer às regras no sentido de, mesmo que está com a sirene e com o sistema de iluminação ligado, ele não teve cautela ao passar o cruzamento.
atravessar o cruzamento. Então temos que ter algumas cautelas em relação a isso aí, tá? O Estado, isso é para quem trabalha no Estado. Quando eu falo Estado, pessoal, não é o Estado, vamos dizer assim, do Mato Grosso do Sul. Estado é poder constituído. Então pode ser município, Estado e governo federal. Quem trabalha para os órgãos do Estado, né, o poder constituído, o condutor, se inscreve aí, vai ser responsabilizado. O Estado não vai assumir a responsabilidade porque o condutor foi imprudente na hora da condução do veículo de emergência. Achou que era, eu costumo dizer isso, o pessoal brinca comigo, né? Ele chegou lá e quis ser lá o Chuck Norris da direção. Achou que porque ele ligou lá a sirene e o giroflex, ele ia sair, todo mundo ia parar. Achou que ele era o super-homem. Na hora que bater, na hora que colidir esse veículo, na hora que causar um homicídio culposo, na hora que causar uma lesão corporal grave e as pessoas entrarem com indenização, pedindo danos morais, danos materiais, o condutor vai responder. Não ache você que o Estado vai ficar assumindo imprudência de motorista. E a gente finaliza então a nossa aula 16. Fique bem atento a isso aí, pessoal. Tem condutor que se amarra naquele parágrafo 6º que nós lemos lá na aula de legislação específica e fala assim, eu posso fazer de tudo que não vai dar nada. Não vai pensando assim não, hein? Não vai pensando assim não. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.